E aí galera, quem vos fala é Marciano Marques. Hoje é segunda-feira, dia de CorelDRAW para iniciantes, e na aula de hoje nós vamos conhecer o gerenciador de objetos. Em quase todas as aulas eu comento alguma coisa sobre o gerenciador de objetos, mas eu me lembrei de que eu não cheguei a fundo nesse assunto de explicar o que é, para que serve e como trabalhar com o gerenciador de objetos. Então a aula de hoje vai ser basicamente destinada a ele. O que é o gerenciador de objetos? O CorelDRAW, apesar de não parecer, ele trabalha em camadas, assim como a maioria dos programas da Adobe, Illustrator, Photoshop e todos os outros programas de edição. A diferença do Corel é que, por ele conter uma série de atalhos e uma série de versatilidade na hora de trabalhar, ele não precisa focar tanto nesse assunto. Mas existe sim camadas, existe sim a regra do que está por cima será exibido na frente, o que está por baixo será exibido embaixo, e por aí vai, como todo mundo conhece pelo menos o esquema de layers. Acontece que o Corel, por possuir atalhos e possuir a facilidade de encontrar determinados objetos, ele removeu basicamente a opção de focar nesse assunto. Por exemplo, eu vou criar um objeto, um quadrado vermelho com contorno preto, e ele será exibido aqui na nossa camada 1. Se você abrir o gerenciador de objetos, você vai ver isso. Para exibir ele, basta vir em janela, janelas de encaixe, gerenciador de objetos. Nós exibimos um certo objeto, e quando nós duplicamos ou adicionamos outro, pode ser de outra cor, qualquer propriedade, ele é exibido na mesma camada, ao contrário dos programas da Adobe, que geralmente criam uma camada para cada objeto, basicamente falando. Pelo menos no Photoshop é assim, cada objeto é uma camada. No Illustrator ainda existe a possibilidade de você criar vários objetos dentro de uma única camada, mas ainda assim é complicado. Por quê? O CorelDRAW ele facilita o trabalho para que você evite esse tipo de organização. Por exemplo, eu tenho esse objeto vermelho aqui atrás. Se fosse no programa da Adobe, para eu poder trazê-lo para frente, eu teria que arrastar dentro da camada, sobrepondo o nosso próximo objeto. No Corel você não precisa se focar nisso. Basta seguir o comando Ctrl Peg Up, que sobe basicamente um nível acima, ou o Shift Peg Up, que faz com que ele seja exibido como o primeiro na camada. Essa facilidade também tem na versão inversa, que é o Ctrl Peg Down e o Shift Peg Down. Justamente por essa facilidade você não precisa ficar focado em saber quem está na frente ou atrás. Eu quero que esse objeto seja exibido na frente. Clica nele, Shift Peg Up, pronto. Assunto resolvido, sem discussão, sem dificuldade. Além dessa opção, existe mais ainda, bem mais complexas, que vão facilitar e evitar mais ainda o uso da camada. Se você tiver um objeto, se você tiver certeza que existe um objeto atrás de um outro e você não consegue selecioná-lo, para poder visualizá-lo no programa da Adobe, você teria que arrastá-lo e sobrepô-lo, bem como eu expliquei antes. Porém, no Corel é muito fácil de encontrá-lo. Se você segurar a tecla Alt e clicar exatamente onde ele está, independente do que está em cima, ele será selecionado. A tecla Alt vai a fundo, ele seleciona o que está atrás do que você está clicando. E não importa a quantidade de itens que tem atrás, quanto mais você clicar, mais a fundo o Corel vai procurar. É uma facilidade também que remove a necessidade do uso das camadas. Porém, às vezes é necessário, e é para isso que serve o gerenciador de objetos. Primeiro, para poder criar uma camada, basta você clicar com o botão direito, ou vir nesse menu aqui, nessa pequena setinha, e selecionar nova camada. Automaticamente será criado uma. Você pode ocultar, desmarcar a opção de imprimir, desmarcar a opção de editar, que é o bloquear. Todo mundo conhece, é bem normal, e não tem nenhuma diferença. O que muda é a cor que você pode setar para ser exibida no aramado. Sempre que o objeto estiver nessa camada no aramado, ele será exibido da cor que está. E também serve para poder bloquear objetos que você não queira remover, ou de repente eu montei esse trabalho, mas isso aqui eu não quero que imprima, isso aqui é só para mim seguir como margem. Então você marca as opções adequadas de cada uma das situações. Mas a principal função, pelo menos ao meu ponto de vista, é remover pequenos bugs que podem acontecer. Se você já trabalhou com vetorização e já importou algum material vindo do Illustrator, você percebe que o Illustrator mantém a sua camada padrão. Então automaticamente quando você importa um EPS ou um AI, ele automaticamente cria uma camada apenas para ele, fazendo assim com que a camada fique diferente e você não consiga utilizar os comandos de Peg Down, Peg Up e por aí vai. Essa função justamente pode ser corrigida com o gerenciador de objetos, porque você vai perceber que outra camada foi criada
vai conseguir mover os objetos para a correta e deletar a camada incorreta. Outra função extremamente importante é principalmente para as linhas guias e objetos que você queira que apareça em todas as páginas. Se você criou uma linha guia, pelo menos no Corel X6, será colocado automaticamente na página principal, que é a página que exibe em todas as outras. Mas, se por uma aventura a sua linha guia vir parar em alguma página e não ser reproduzida na outra, basta que você arraste para a camada de linhas guias da página principal, que será exibida então em todas as páginas que você criar. Outra coisa que eu gosto muito de fazer, graças a esse menu principal e esses menus de linha guia, é bloquear as linhas guias, fazendo assim com que elas fiquem por default e não sejam editadas depois. E essa foi a aula de hoje, eu espero que você tenha gostado, não esqueça de avaliar e comentar este vídeo, eu vejo vocês na próxima segunda-feira, falou, um abraço!